A palavra do Senhor nos satisfaz. Desta feita no Evangelho de acordo com Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9 e até ao versículo de número 13. Evangelho de acordo com Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E o versículo que é a base da nossa reflexão nesta oportunidade: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Com base nesse versículo 13 e em outras passagens bíblicas que serão mencionadas oportunamente, este púlpito se ocupa do seguinte tema: o melhor pedido para o futuro. O melhor pedido para o futuro. E a nossa meditação será dividida em duas partes. Primeira, a tentação. A segunda parte, o livramento do mal. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos abrir as Escrituras Sagradas para juntos aqui reunidos presencialmente ou virtualmente, nela meditarmos. Clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito continue a nos conduzir, como tem sido feito em todas as ocasiões que nós, como igreja, paramos diante da Tua Palavra. E nós consagramos este momento especial em nosso culto, neste mesmo sentido. Que o Teu Espírito se comunique com o nosso. Que sejamos alimentados pelo Senhor, bem como desafiados pelos santos desafios oriundos das Escrituras Sagradas. Ajuda-nos a compreender esta passagem bíblica e colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Melhor pedido para o futuro. Nós estamos chegando a um ponto especial nas nossas meditações. Nós passamos por diversos temas. E nosso irmão Arão vai nos ajudar ali a pensarmos nos nossos temas, que nós pensamos até hoje. Nós começamos com a expressão Pai Nosso, o início da reflexão. E vimos que Deus, Ele é Pai. Mas, ao mesmo tempo, embora seja Pai nosso, Ele não é Pai de todas as pessoas. Ele é Pai de filhos espirituais. E, ao mesmo tempo, também consideramos que não somos filhos únicos, mas nós temos irmãos, e daí a necessidade de declararmos Pai Nosso. Vimos que esse nosso Pai está nos céus, mas não somente lá. Ele, pela sua onipresença, está ao mesmo tempo e com todo o seu poder em todos os lugares, inclusive dentro daquele que nele crê. Também nós meditamos na nossa terceira oportunidade juntos, que nós não temos o poder de santificar o nome de Deus, mas nós devemos orar: Senhor, santificado seja o teu nome. Vimos também que devemos clamar: venha o teu reino. Que é muito mais fácil nós orarmos: espalhe-se o teu reino. Mas quando personalizamos isso, que o teu reino, o teu domínio, o teu governo venha sobre a minha vida,
esta oração se torna mais particular e também mais desafiadora. Nós, numa oportunidade dominical, no domingo à noite, meditamos juntos sobre seja feita a tua vontade. Nós temos a nossa vontade, e em muitas circunstâncias, ela se sobrepõe à de Deus. Mas nessa oração modelar, o Senhor Jesus nos instrui que devemos clamar para que a vontade de Deus supere a nossa e seja a realizada em nosso viver. Também nós pensamos a respeito da necessidade material que todos nós temos e que o Senhor muito bem sabe, mas que ainda assim precisamos clamar a Deus para que Ele nos conceda o pão cotidiano, o pão de cada dia, que é na realidade uma representação de todas as necessidades materiais que nós possuímos e que temos um Deus que nos dá condições de termos essas necessidades supridas. Nós refletimos juntos a respeito da necessidade de recebimento e concessão do perdão. É divino recebermos perdão e também concedermos. Mas demos um destaque no final dessa reflexão da última quarta-feira sobre a cadeira do pensamento. Cadeira, aliás, que é aquele que é considerado o maior cristão de todos os tempos, o apóstolo Paulo, ele mesmo assentou-se nela. E após a sua conversão, somente depois de 12 anos, que ele foi enviado para a obra missionária. Todo aquele seu período de perseguição ao Evangelho, e para que ele pudesse receber a aceitação dos perseguidos, e para que ele mesmo pudesse compreender muitas questões que envolviam a fé cristã que ele perseguira, ele precisou de 12 anos na cadeira do pensamento. E se Paulo colocou, aliás, se Deus colocou Paulo na cadeira do pensamento, o que será do pastor Ivan? Né? O que será de você, de você? Entramos num ônibus e não podemos ir logo para a janela. A nossa reflexão de hoje é sobre o maior de todos os pedidos, o melhor pedido para o futuro. Qual seria o melhor pedido para o futuro? Se fosse franqueada a oportunidade para cada um aqui declarar, ou mesmo se fosse aberta a ocasião no chat para que as pessoas que estão participando conosco virtualmente declinassem com o maior e o melhor pedido para o futuro, se perceberia um leque de declarações. Mas a nossa preocupação nesta noite não é com aquilo que cada um de nós imagina que é o melhor pedido para o futuro, senão o que o próprio Senhor Jesus declara, que é o melhor pedido para o futuro. Nós vimos que nesta oração modelo, que é um exemplo, que não deve ser repetida necessariamente, mas sim que as ideias ali presentes é que devem estar representadas em toda e qualquer oração que nós fazemos a Deus. Nós encontramos 3 pedidos que dizem respeito a Deus: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E 3 pedidos que dizem respeito a nós: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas e, finalmente, e não nos deixes cair em tentação. Qual o melhor pedido para o futuro? Ou qual é a nossa maior necessidade para o futuro? Antes que alguém pudesse aqui declarar o que está na sua mente, eu elenquei aqui algumas possibilidades. Enfermidades. Uma das nossas orações aqui foi especificamente em favor daqueles que estão enfrentando momentos de enfermidades. E depois chegou a nossa irmã Angelina com a nossa irmã Nair, e nós acabamos de orar aqui também pelo irmão Walter. Enfermidade é uma realidade que em um momento ou outro acomete a cada um aqui ou alguém próximo de nós.
Então alguém poderia declarar: o melhor pedido para o futuro é clamar para que haja cura ou que a enfermidade não nos alcance. É um pedido interessante. Mas existem outras possibilidades. Alguém poderia dizer que seria não sofrermos com a pobreza. Aqueles que têm condições de fazê-lo, tentam investir, guardar recursos, para que tenham condições de um futuro melhor, sem muitas dificuldades, sem muitas limitações. Então alguém pode dizer: o melhor pedido para o futuro é de uma segurança financeira. É um bom pedido também. Talvez alguém aqui presente ou pela internet tenha falado sobre sofrimentos. Nós não gostamos de sofrer. Um acidente, por exemplo, quanto sofrimento traz? Perda de bens, pode ser um veículo, ou até a enfermidade, o primeiro motivo aqui mencionado. Se pudéssemos não sofrer nesta vida, nós optaríamos em declarar que este é o melhor pedido para o futuro. Algumas pessoas, ainda mais na geração de hoje, que podem afirmar que o melhor pedido para o futuro é não se tornarem impopulares. No último sábado aqui presente conosco, o pastor Chácara Júnior mencionava essa questão do apelo das redes sociais, que as pessoas postam seus melhores momentos e estão olhando quantas curtidas teve ali, se botaram o coraçãozinho, se botou ali o joinha, se teve mais joinha do que coraçãozinho. Há um desejo de popularidade que se tornou até popular. Hoje, qualquer pessoa, mais simples que seja, com um celular na mão, fazendo uma postagem, pode ter a sua popularidade crescendo, tornando-se grande. E muitos temem a impopularidade, que pode, inclusive, trazer recursos financeiros. Alguns que, em virtude de temerem ser criticados, fazem de tudo para não sofrerem críticas. E, em razão disso, não se posicionam, não tomam atitudes, no intuito de agradar a todos. Porque imaginam que o melhor pedido para o futuro é não serem criticados. Porque se magoam com facilidade quando isso acontece. Há aqueles também que têm medo de morrer. E tem até crente que tem medo de morrer. Estão apavorados com a possibilidade da morte. Servo de Deus. Mas que a morte é uma enorme ameaça. Paulo realmente diz que o único inimigo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas ele mesmo alardeia em 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas aqueles que imaginam que, se pudessem, clamariam para que Cristo voltasse antes da sua morte física, porque aí seriam transformados imediatamente. Há alguns que temem tornarem-se idosos. E, em virtude disso, se tornam aquilo que se chama vovô garoto, né? Ou vovó brotinho, né? Usando roupas que não são compatíveis com a sua faixa etária, também com vocabulário que não diz respeito, porque temem grandemente serem chamados de idosos, de velhos. Voltando para casa no domingo passado no sábado, né, com o irmão da igreja, no veículo dele, e ele mencionava aquele famoso autor James Dean. E eu disse: o James Dean, ele descobriu o segredo da juventude eterna. Não existe foto do James Dean idoso, porque ele não viveu até se tornar um idoso. Ele morreu novo. Então, o segredo da juventude eterna é morrer novo. Quem não quer envelhecer, é só morrer novo, que não vai ficar velho. Como eu não tenho problema com isso, eu não quero ser eternamente jovem, não. Posso morrer com a idade avançada. Mas qual é o melhor pedido para o futuro? Vimos algumas possibilidades. A principal preocupação humana para o futuro, quando nós contemplamos a possibilidade, o que é que passa no nosso coração?
Essas são preocupações humanas, mas o nosso enfoque aqui é a preocupação divina. Jesus afirmou, versículo 13 de Mateus 6, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que interessante que a principal preocupação que Jesus afirma que nós devemos ter com o nosso futuro é não cairmos em tentação. Por quê? Alguém declarou que quando nós fazemos essa oração, nós prevenimos desastres. Desastres. Desastres que podem ser materiais, mas desastres morais, desastres espirituais, que causam uma enorme tragédia. Há pessoas que podem falecer jovens, falecer enfermas, podem falecer empobrecidas, podem falecer impopulares ou criticadas, mas não com a sua vida exposta a um desastre. Mas há aqueles que podem falecer com a idade avançada, com popularidade, com muitos recursos, mas com um desastre moral ou espiritual na sua vida. Um desastre que mancha não apenas a sua reputação, mas muitas vezes prejudica a sua família, prejudica a sua organização, da qual faz parte. Um desastre. Talvez por isso Jesus diga que o melhor pedido para o futuro seja este: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a perspectiva divina a respeito desse tema. Interessante que, verificando versões diferentes das Escrituras Sagradas, recebi um vídeo recentemente, um vídeo curto, que falava a respeito de um país que contemporaneamente ainda é proibida as Escrituras Sagradas e que numa congregação que possuía apenas um exemplar da Bíblia, aqueles pedaços da Bíblia eram divididos entre os membros da igreja, para que, se viesse uma perseguição oficial do governo, eles não poderiam aprender uma Bíblia e assim a congregação ficar sem conteúdo da Bíblia, porque haveria pedaços com os membros da igreja, e se prendessem um com uma porção da Bíblia, a Bíblia continuaria espalhada na congregação e poderiam continuar refletindo nas Escrituras. Mas a maioria de nós tem mais de um exemplar e mais de uma versão das Escrituras Sagradas, e temos a oportunidade de consultá-la. Quando o assunto é Mateus capítulo 6, e no versículo 13, há diferentes oportunidades de entendermos esse início do versículo de número 13. Por exemplo, na versão chamada revisada, realmente diz: e não nos deixes entrar. Já na versão contemporânea e também na revista e atualizada diz: não nos deixes cair em tentação. Na NVI, que é a nova versão internacional, a expressão é essa: não nos induzas à tentação. Na antiga versão revisada em espanhol, diz assim: e não nos metas en tentación. Não nos meta na tentação. Já na Bíblia Viva, não nos ponha em tentação. O termo grego é esferô. E essa esferô vem de eis, que é a preposição que quer dizer em, para, ou seja, na direção, em um sentido, em um lugar. E ferô é transportar, carregar, levar. Então, esferô é não nos carregue, não nos leve na direção em sentido à tentação. Então, o único receio que devemos ter realmente é o de que venhamos a cair em tentação, ou seja, a possibilidade de que nós pequemos. E nós, diz o texto bíblico,
Não nos deixe. Às vezes o nosso olhar está voltado para o outro e esquecemos que nós mesmos também somos suscetíveis à tentação. Ainda mais porque há pessoas, aliás, nós muitas vezes, confiamos tanto na nossa capacidade de vencer as tentações, que acabamos nos tornando suscetíveis a elas. Porque acabamos por nos expor a elas. Li recentemente de um homem que havia sido escravo da bebida. Talvez alguns irmãos aqui presentes já tenham passado por essa escravidão, ou conheçam alguém na família que já foi escravizado pela bebida. Eu tive um tio assim, que inclusive morreu de cirrose. Esse senhor, dessa história que eu li, havia sido escravizado pela bebida, mas, pela misericórdia de Deus, conseguiu libertar-se desse vício. E louvado seja Deus por isso. No entanto, sempre que ele saía do interior, onde ele morava, e ia até a cidade, montado em seu cavalo, ele achava de amarrar o seu cavalo num poste justamente em frente a uma taverna, em frente a um bar. Achava-se já curado, já um vencedor sobre aquele vício, mas estava correndo um perigo gravíssimo, pela proximidade daquele mal. E Jesus nos ensinou a orar: e não nos deixes cair em tentação, não nos deixes entrar em tentação, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mas o perigo é quando nós nos aproximamos demasiadamente da tentação, imaginamos que temos anticorpos, que fomos vencedores já contra ela. Qual foi o resultado? Não muito tempo depois, aquele senhor estava novamente dominado pelo vício do álcool. Somos fortes o suficiente? Comentava aqui com os irmãos que numa dessas idas e vindas de táxi para casa e da casa para a igreja, muitas histórias de taxistas, né? E um deles, que eu compartilhei com os irmãos, que era um ex-líder de torcida organizada, que dizia que era violento, que se ele via alguém com a camisa do time adversário, ele só liberava se fosse mulher ou criança abaixo de 14 anos. Se não fosse nesse perfil, ou uma pessoa idosa acima de 70, se não fosse esse perfil, a pessoa era espancada com violências. E ele disse que, em virtude disso, ele falou: nunca mais eu entro em estádio de futebol, por causa da dificuldade pessoal dele. Mas ele completou: mais um amigo meu, também convertido, mesmo perfil, achou de lá ver um jogo. E nunca mais voltou para a igreja. Pode ser que haja aqueles que não têm nenhuma dificuldade com isso. Mas quem tem as suas dificuldades e reconhece aquilo que lutou contra e está vencendo, tem que estar atento e cuidadoso em relação às suas fragilidades. Porque o melhor pedido para o futuro, de acordo com Jesus, é esse: não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Mas às vezes nós mesmos nos reescravizamos. Não sei quantos já ouviram a história do diabo, estava sentado no meio-fio. Sabe o que é meio-fio? Na calçada, aquele meio-fio. E o diabo estava sentado ali, chorava e chorava. E alguém viu o diabo chorando, se aproximou e perguntou: o que foi, diabo? Calma, diabo, o que foi? Ele: calma, respira fundo, o que foi? São esses crentes aí. Eles fazem tudo errado, depois diz que fui eu. Foi o diabo. Às vezes, irmãos, nós mesmos é que nos colocamos em situações e depois a culpa é do diabo. Ouvi uma declaração interessante, né, de que há irmãos que estão doidos para ser tentados pelo diabo, para poder depois culpar ele. Estão procurando situações para serem tentados, se expondo a circunstâncias, para depois poderem culpá-los. Mas Jesus afirmou que o melhor pedido para o futuro é qual?
e não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Alguém que brincou, esticou a corda demais com a tentação, um personagem bíblico, está em Juízes capítulo 16. E nós sabemos quem é. A história de Sansão e Dalila. Se você abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 16, o verso 15 afirma assim: então ela, Dalila, Juízes 16, 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração. Tentação. Importunando-o todos os dias com suas palavras. Sansão se expôs a isso. Ele não tinha necessidade de estar ali, mas ele brincou com a tentação. O texto diz no versículo 4 desse próprio capítulo 16, que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E eu lembro, quando eu fazia parte de Os Coreutas, uma das frases da declamação. No vale de Soreque, Sansão amou uma mulher. Dalila era o seu nome. E a miragem do artista pôde revê-la ardente e agradável à vista. Essa forma de se agradar daquela que representava a sua fragilidade, que era de Sansão, fez com que ele repetisse diversas vezes: serei como qualquer outro homem. E dizia a ela o que ela deveria fazer. Verso 7. Depois, no verso 11, serei como qualquer outro homem. Mais uma vez a enganando. Depois, no verso 13, e serei como qualquer outro homem. Repetidas vezes se expondo, brincando com a tentação, sendo que aquela mulher notadamente queria tirar-lhe as forças, enviada que fora pelos filisteus com esse objetivo, que sabiam da fraqueza de Sansão pelo sexo feminino. Temos também o inimigo de nossas almas, que não é onisciente, não sabe todas as coisas, mas é um excelente observador. E também, percebendo nossas fragilidades, nossos calcanhares de Aquiles, envia também os seus mensageiros, de acordo com aquilo que é tentador para cada um ou para cada uma. E temos um perigo muito grande de, a semelhança de Sansão, estarmos brincando com a tentação, imaginando, eu vou vencê-la, a tentação. Como aquele homem ex-alcoólatra que amarrou o seu burro, né, naquele poste em frente ao bar. Nós também podemos correr o risco de amarrar o nosso... Já viu essa expressão? Onde é que eu fui amarrar o meu cavalo? Às vezes nós também amarramos o nosso cavalo em lugares perigosíssimos para nós. Que não pode ser o mesmo lugar de perigo para o outro, mas para mim é. E aí nós voltamos ao melhor pedido para o futuro. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Ao se expor, Sansão não livrou-se do mal. Finalmente, ele cedeu e contou onde estava a sua força. Ele havia sido feito um voto para com ele, ainda de nascimento, de nazereado. E parte do voto nazereado é de que ele não deveria impedir que seus cabelos crescessem livremente. E, finalmente, ele declara a Dalila qual era uma fonte da sua constante força. E após tanto brincar,
finalmente foi vencido, foi seduzido e derrotado pela tentação. E o texto bíblico vai declarar, na sequência dos versículos, que perdeu ele suas forças. A expressão usada é o Senhor já havia se retirado dele. Foi aprisionado pelos filisteus. Seus olhos foram furados. Virou chacota. Versículo 25 desse capítulo 16. Disseram, manda vir Sansão para que nos divirta. Virou diversão dos inimigos, com seus olhos fechados. É fato que, num ímpeto final, ele pôde derrubar as colunas centrais daquele templo do Deus inimigo. Olha que coisa, hein? Cego dentro do santuário do Deus adversário, sendo zombado. No ímpeto final, conseguiu derrubar as colunas centrais e matar todos os filisteus. Mais naquele dia do que durante toda a sua vida. Mas a declaração dele é denunciante. Morra eu com os filisteus. Morreu primeiro, morra eu com os filisteus. Escarnecido, cego, motivo de zombaria. Na verdade, Sansão já havia ficado cego bem antes. Espiritualmente, a cegueira já havia cometido ele antes da cegueira física. E assim também acontece conosco. Estamos cegos quando não percebemos a trajetória da tentação na nossa vida. Né? E alguém pode perguntar, né? Não nos deixe cair em tentação, mas o que é tentação? Né? No grego a palavra é peirasmos, ou pirasmos. E pirasmos pode ser tanto um teste, que é positivo, porque às vezes a palavra pirasmos aparece no sentido positivo, então é um teste, é uma provação. Mas, às vezes, a mesma palavra significa essa tentação. O teste, da mesma palavra pirasmos, tem a sua origem em Deus, que nos testa no prova. A tentação não tem origem em Deus. A origem é diabólica. A prova, o teste, é desejável. É importante porque nos faz crescer. A tentação é uma instigação para o mal. Em Gênesis capítulo 3, a gente vai encontrar a primeira tentação da história. A serpente, o diabo, Satanás. Versículo 4 do capítulo 3. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Desde a primeira tentação, o diabo diz que quer abrir os nossos olhos, para vermos coisas maravilhosas, quando na realidade ele está fechando os nossos olhos, para a glória de Deus sobre nossas vidas. Mas ele se apresenta como quem está dizendo, você vai ter os seus olhos abertos. E o curso da tentação é assim. Também é o curso da tentação desdizer a palavra de Deus. Deus disse para Adão, no dia que comerdes do fruto, certamente morrereis. E o que a serpente disse? Certamente não morrereis. A tentação tem no seu bojo desdizer aquilo que Deus disse. Deus disse que isso é ruim, mas não vai ser ruim nada. Abre os seus olhos que você vai ver que isso é maravilhoso. É o curso da tentação. O diabo não é muito criativo, não. Ele usa o mesmo script, lá de Gênesis 3 até hoje. Nós aqui somos frágeis e continuamos caindo. O que ele usou em Gênesis 3, ele usou em Juízes 16 e usa também hoje em 2023. E por que ele não muda? Porque é efetivo. Para que mexer em time que está ganhando? Está dando certo? Continua. Funciona lá desde Gênesis 3, então continua. Interessantíssimo que esta é tentação no sentido negativo. Mas existe também a ideia do teste da prova, aí é o sentido positivo. É a mesma palavra que Jesus usa aqui em Mateus 6:13,
é a mesma palavra que Tiago vai usar no capítulo 1 de Tiago, versículos 13 a 18. Diz assim o texto bíblico em Tiago, capítulo 1, e no versículo de número 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, diz o autor Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui fala-se sobre tentação. Tentação, portanto, ela é uma instigação para a desobediência a Deus. E qual é o melhor pedido para o futuro? Não nos deixeis cair nessa instigação para o mal, mas livra-nos dele. Livra-nos desse mal. Por quê? Por causa das consequências que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas também pirasmos é um teste, uma prova, aí é positivo. Mesmo carta de Tiago, capítulo 1, no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias pirasmos, provações. Aqui no sentido de provas, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando nós somos testados e provados e aprovados, isso traz para nós perseverança, perfeição e integridade. Não perfeição no sentido humano, que ninguém vai alcançar aqui na terra, mas estamos num caminho de sermos mais completos. Logo, tentação ou pirasmos pode aparecer como uma inclinação, instigação para o mal, mas a mesma palavra também é uma prova ou teste. Interessante que até uma tentação diabólica pode ser, e é permitida por Deus, como uma prova para nós. O diabo está tentando, mas Deus permite para que nós sejamos provados, experimentados, e em vencendo, aumenta a nossa perseverança, e nos aproximamos mais da vontade do nosso Senhor. Interessante que Jesus não ensina a orarmos, Senhor, tira do nosso caminho toda tentação, é isso que ele fala? Não. Senhor, que jamais eu enfrente uma tentação. Essa a oração modelo? Não. Não nos deixes cair. As tentações estão aí. Deus não vai nos colocar num paraíso aqui na terra, não, só no céu. Mas enquanto vivemos aqui nesse mundo, enfrentaremos os pirasmos, as tentações, que podem se transformar em prova, em teste para nós. E sermos vencedores no meio desses testes, dessas provas. Logo, tentação é uma instigação para o mal, mas também é um teste, é uma prova. A origem, como nós já vimos no próprio Tiago, é o diabo, mas também é a nossa cobiça, que nos atrai, que nos seduz. Um pastor muito amigo meu, que inclusive fez a oração de posse aqui, pastor Gerson Januário, ele foi seminarista no Seminário do Sul na década de 70, final de 60, década de 70, iniciando. E ele conta que, àquela época, às quartas-feiras, ele vinha assistir os cultos de oração aqui na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E ele contou para mim que, em uma certa ocasião, com base em Mateus capítulo 5, versos 29 e 30, o pastor João Sorém pregou subordinado ao tema amputação necessária. Amputação necessária. E quando ele contou isso para mim, eu falei, lembrei dos meus tempos, né, de pastor João Sorém. Né? Que tema, né? Amputação necessária. E a gente quase que não precisa nem pensar muito para lembrar de qual passagem diz isso. Né? Mateus 5, a partir do versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o.
e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Os muçulmanos usam isso aqui literalmente, né? Pessoa lá rouba, corta a mão. Roubou de novo, corta a outra. E fica a marca, né? Que ele está amputada porque ele roubou. Mas certamente Jesus aqui não está falando sobre amputação literal. Né? A amputação necessária não é a mutilação física, mas muito mais o retirar do alcance. Se meu olho me faz pecar, que eu retire do alcance dos meus olhos aquilo. Se a minha mão me faz transgredir, que eu retire do alcance da minha mão aquilo, não amputá-la, né? Porque, na realidade, o mal tem a sua origem na mente, não nos membros do nosso corpo. Senão, nenhum ser humano sobreviveria com os seus membros, com os seus órgãos. Porque todos nós já teremos tirados, todos eles, fisicamente falando. Mas há uma amputação necessária que nós façamos quando o assunto é tentação, que é o retirar do alcance. Aquele ex-alcoólatra, idoso, ele não retirou do seu alcance a bebida. Ele foi amarrar o seu cavalo lá no poste em frente ao bar. Estava no alcance da sua mão. Qual é a amputação necessária que eu tenho a fazer e você tem a fazer? Relembrando o nosso querido e saudoso pastor Sorém. O que temos de tirar do alcance dos nossos olhos ou das nossas mãos? Porque Jesus afirmou que o principal pedido para o futuro é esse: e não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Se a direção que a nossa vida está seguindo implica em perigo para a nossa alma, é melhor procurarmos uma outra estrada, um outro caminho. A segunda parte da nossa reflexão, caminhando para o final, é essa: o livramento do mal. Como é que essa oração, livramento do mal, é respondida? Jesus nos ensinou a orar: e livra-nos do mal. Deus livra-nos do mal, às vezes com uma intervenção direta. Deus age intervindo diretamente. E há ações divinas que são livramentos. Estava pesquisando um pouco antes desse culto sobre os passageiros do Titanic. Titanic saiu do porto lá em Southampton, na Inglaterra, no dia 10 de abril de 1912, ao meio-dia. Mas nem todos que compraram os tickets da viagem conseguiram embarcar. Alguns não quiseram, outros não puderam. Uma família, pai, mãe e 2 filhas, decidiram na última hora que não iam embarcar no Titanic. Que coisa, né? Um senhor chamado Lord Perrier, presidente de uma empresa, adoeceu e por isso ele perdeu o dia do embarque. Aquilo que naquele momento era visto como uma tragédia, porque o Titanic era o principal e mais moderno navio da época. Foi feita muita propaganda daquela embarcação maravilhosa. Então, quem perdeu o embarque naquele dia deve ter ficado muito triste. Planejou tudo aquilo, uma viagem de família, vai ver? Eu, minha mulher, minhas 2 filhas vão viajar. Perdemos, ou não vão poder ir. Mas depois, quando veio a notícia de que aproximadamente 2.220 passageiros e tripulantes naufragaram e uma grande parte morreu. Aqueles que haviam visto aquelas circunstâncias como uma tragédia, depois consideraram um livramento, uma ação divina. Aquela doença que aquele senhor achou que era do diabo, depois ele pensou, é de Deus. A perda da vida daquela família que achou que era uma coisa terrível, depois viu que era uma bênção. Irmãos, às vezes Deus intervém para livrar-nos do mal, e nós nem percebemos que foi uma intervenção direta do próprio Deus sobre as nossas vidas. Deus livra-nos do mal, em muitas circunstâncias, através de uma intervenção direta.
Mas, às vezes, Deus também dá um discernimento interior para nós, que é uma ação do Espírito Santo. No Salmo 189, o salmista que começa tentando fugir de Deus, ele termina querendo fugir para Deus. Sonda-me, ó Deus, e me conheces. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus também livra-nos do mal, além da intervenção direta dele, dando um discernimento espiritual daquilo que deve ser feito. E aí a gente se desvia do caminho mau e somos guiados pelo Espírito Santo para uma ação boa. Esse discernimento interior, na verdade, é a ação do Espírito Santo dentro daquele que crê. Há também uma força interior que Deus dá para aquele que, sinceramente, deseja vencer as tentações. Escrevendo 2 Coríntios 12, de 7 a 10, 2 Coríntios 12, de 7 a 10, Paulo diz assim: e para que não me exaltasse pela essência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual, espinho na carne, orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando a pessoa se acha forte demais, né? Pedro se achou forte demais. Jesus afirmou: todos vão me negar, todos vão se escandalizar de mim. Pedro disse: eu não, os outros podem, eu não. Se achou forte. Jesus disse: ah, é? Antes que o galo cante, hoje 3 vezes você vai me negar. Ele falou: é ruim, hein, Jesus? Não vou nada. Mas quando o galo cantou pela 3ª vez, ele lembrou-se que ele achava que ele era forte, mas que na verdade ele é fraco. Paulo diz: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Estava assistindo um vídeo que era um guarda-vidas numa praia, e estava filmando lá longe uma pessoa se debatendo na arrebentação das ondas. E ele dizendo naquele vídeo, esse vídeo de curso, né, de internet, falou: está vendo lá, ó, ele sabe nadar, mas não está conseguindo sair, que a onda está batendo e está levando ele de volta. Mas eu estou falando aqui porque o amigo já foi lá para salvar ele, por isso que eu estou gravando daqui, o amigo já foi lá para salvar ele. Dizem que só morre afogado quem sabe nadar, né? Porque ele vai se meter lá. Dificilmente eu vou morrer afogado, porque eu não vou me meter lá. Então, quando a pessoa se acha forte, ela se expõe, né? Por isso que Paulo diz: eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque eu vou ficar na minha, eu vou confiar em Deus. Eu não vou amarrar o meu cavalo no poste em frente ao bar, não. Não vou fazer igual Sansão de forma nenhuma. Então, Deus dá uma força interior para aqueles que desejam verdadeiramente vencer as suas tentações. Concluindo, né? Uma conclusão interessante é citarmos Judas, versículos 24 e 25. Judas não tem capítulo, porque são os versículos. Nos versículos 24 e 25 de Judas, nós lemos assim: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, a único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar, para que esse melhor pedido para o futuro se mantenha. Em Filipenses capítulo 4, no verso muito conhecido por nós, que é o 13, Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante que a partir do verso 11, Paulo vai dizer que ele podia passar necessidade. Posso passar necessidade porque Deus me fortalece. E podia passar por abundância. Por necessidade sem blasfemar de Deus. Ah, que chato, eu não tenho, eu queria. E por abundância sem se vangloriar. Está vendo? Eu tenho, eu consigo. Ele vai falar: eu posso todas as coisas, porque Deus é quem me fortalece.
Isso faz muita diferença se a gente acredita que pode ou não, né? Uma das tentações diabólicas é dizer o seguinte: você é ser humano, né? O ser humano é frágil mesmo, né? Não consegue, né? Então, o que tem você fazer, né? Você não pode mesmo, você é ser humano, você é frágil. Não vai mudar nada. Eu vi a respeito de um trenzinho, né, que estava subindo uma serra, né? E o sonzinho que ele fazia era esse, né? Acho que posso, acho que posso, acho que posso, acho que posso, acho que posso. E ia subir na serra, né? Acho que posso, acho que posso, acho que posso. O diabo diz: você não pode, você é frágil, é ser humano. Mas o trenzinho é lá: acho que posso, acho que posso, acho que posso. E o pensamento que nós temos faz toda a diferença, né? Se alguém insiste em dizer: eu não consigo, ele está no caminho de não conseguir mesmo. Está acima das minhas forças, aí nunca vai conseguir mesmo. Mas quando a gente diz Filipenses 4,13, posso todas as coisas, e principalmente naquele que me fortalece, o nosso trenzinho vai subir a serra. Posso. Um psicólogo fez uma experiência com 3 homens. Ele usou um aparelho chamado dinamômetro, que media em libras a quantidade de pesos que eles podiam suspender, né? E livremente aqueles homens levantaram pesos. Eles conseguiram levantar, sem qualquer tipo de sugestão, 110 libras, 45 quilos no total. Depois aquele profissional que usava como técnica também o hipnotismo, ele disse a seguinte frase, hipnotizando as pessoas: vocês agora estão muito fracos. Vocês agora estão muito fracos. Sugestionados pela hipnose, a média caiu de 45 quilos para 29 quilos. Porque foram os sugestionados que não conseguiam. Depois ele continuou na hipnose, dizendo o seguinte para eles agora: agora vocês têm muita força. Sugestionados por essa declaração, levantaram 5 vezes mais do que conseguiram na primeira vez, sem qualquer tipo de hipnose. De 45 quilos, foram para 225 quilos no total. A nossa mente tem um poder muito grande, irmãos. E o que nós vamos deixar nos sugestionar? O Espírito de Deus? O diabo? A nossa cobiça? Jesus afirmou que a principal oração para o futuro é essa: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Última passagem bíblica é Hebreus capítulo 11, chamada Galeria dos Heróis da Fé. Nos versos 32 a 34, o autor diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão. Olha aí Sansão, hein? Na galeria de herói da fé. De Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Seres humanos como eu e você, mas que, por causa da fé, foram instrumentos do Senhor para coisas maravilhosas e se colocaram na galeria de heróis da fé. Pecadores, sim, mas não desanimados. Que pela fé e pela atuação do poder de Deus acharam que podiam. Acho que posso, acho que posso, acho que posso. Então saíram do vale e subiram a serra da vitória com Deus. O trenzinho nos ensina, né? Acho que posso, acho que posso, acho que posso. E sobretudo as Escrituras nos ensinam que a melhor oração, o melhor pedido para o futuro é esse: não nos deixes cair em tentação.
Talvez você pudesse elencar algumas pessoas que não atentaram para esse pedido melhor do futuro e trouxeram ruínas para si mesmos, para suas famílias, para as organizações que representavam. Tendo vivenciado isso, como aquele que é onisciente, que está desde o princípio com Deus, que é Deus, é que Jesus afirmou: melhor pedido para o futuro é esse, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos orar? Senhor Deus, tenha misericórdia da nossa vida e nos ajuda a considerar aquele que é o melhor pedido que podemos fazer para o nosso futuro e daqueles que convivem conosco, em nossa família, daqueles, ó Deus, que fazem parte de nossas organizações, que representamos. Não nos deixes, ó Deus, cair em tentação. Livra-nos do mal. Auxilia-nos a, pela fé, confiarmos em Ti e conseguimos alcançar aquilo que humanamente nós não conseguimos. Mas no Senhor nós podemos tanto passar momentos de limitação, de dificuldade, sem blasfemar, quanto momentos de bonança, sem, ó Deus, nos vangloriarmos. Capacita-nos, ó Deus, a vivermos no centro do Teu querer. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.